Alô, Ibis, tudo bem? Aqui é a Falcamos, estamos com mais um episódio para vocês e hoje iremos trazer o nosso primeiro episódio falando sobre músicas de anime. No episódio passado que eu falei sobre o Hellfire de Corcunda de Notre Dame, eu deixei aberto para que vocês pudessem escolher alguma música de animação, ou de anime, ou de alguma outra obra que vocês achassem que valia a pena a minha análise e as minhas percepções. E em uma delas estava aqui Elfen Lied de abertura que é a música Lilium. Eu achei um tanto interessante a escolha, levemente preocupante devido ao fato de que é uma música de diversos simbolismos, diversas referências, e não apenas no quesito narrativo, mas também o contraste de ideias, percepções e realidades. É um anime relativamente antigo, tanto que foi difícil achar uma abertura minimamente decente quanto à qualidade da imagem, porém se por acaso vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixam já o like, já se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários aqui uma outra abertura que vocês acham interessante. Obviamente, dependendo do tipo de direito autoral que pode ter essa música, ela pode ser alterada levemente. Como nós vamos falar sobre uma música que é simplesmente a abertura, ela é curtinha, 1 minuto e pouco, eu vou separar o vídeo em dois grandes momentos. O primeiro momento, irei falar sobre a parte semiótica do clipe, propriamente dito, onde eu vou falar sobre algumas imagens, cores, ideias, percepções. E no segundo momento, irei falar mais da letra propriamente dito, beleza? Então, para lá ver um pouco mais sobre a abertura Lilium do anime Elfen Lied. Queria já começar falando sobre a questão dos sinos, né? Já trazendo as referências de igreja. Mostra a lágrima que tem uma referência muito forte, principalmente a dor, sofrimento, perdão. E também a questão da associação de que em diversos milagres, pelo menos o que é representado com milagres, algumas imagens choram. Apesar também que existe a Nossa Senhora da Piedade, que também tem um pouco essa ideia de estátuas com lágrimas. Uma coisa que é bem interessante também é que na música, que eu já vou abordar mais pra frente, fala sobre um trecho da Ave Maria da Esperança de um Mundo Melhor. No caso, né, a Ave Maria, Espécies Maria e tal. Mas existe essa ideia que você já demonstra que tem uma referência direta com divindade, principalmente a questão catolicista, juntamente com algumas coisas da profanação, onde algumas referências trazem direto, principalmente o que tem dentro do anime. Eu achei interessante já o começo dessa ideia que já traz essa referência contrastual entre a parte de sinos e juntamente a criatura, que no caso aqui a gente tem a nossa protagonista, alguns consideram protagonista, outros antagonista, porém a gente já tem aqui uma das personagens principais que demonstram essa relação direta do boneco, criação, o barro com o sopro divino e diversas outras referências com a criação propriamente dita. Como vocês podem ver, eu tive que colocar uma borda branca em torno do vídeo porque tava tendo uma dificuldade em ter um contraste entre o meu fundo e o fundo do clipe propriamente dito. E é interessante porque a gente percebe que as referências de imagem de santos, padres, anjos e assim, são referências bem humanoides. Cabeças, dois olhos, braços, pernas, cabelos. Então você percebe que, devido a uma aproximação da divindade para com a criatura, criar essa imagem de semelhança é algo que ajuda na nossa psique, fazendo com que a gente consiga visualizar aquela divindade, visualizar aquele santo, de uma tal forma que a gente consiga criar esse gatilho de semelhança, esse gatilho de aproximação entre nós e a divindade. Porém, a gente sabe que tem diversas referências de seres angelicais, bem de alto escalão, que tem uma visão muito mais abstrata, vários olhos, várias asas, imagens, no caso que parecem globos, espadas, lanças e criaturas disformes, mostrando essa ideia abstrata de que o ser humano não possui a sabedoria e a compreensão profunda para conseguir entender as linhas divinas
Por isso que os seres angelicais de alto escalão possuem imagens bem abstratas. E com isso a gente consegue ver que o fundo é extremamente abstrato, com giros e torções, imagens e sobre-imagens, vários olhos. Então você percebe que isso mostra o quão abstrato é a relação que existe e o quão difícil é a nossa concepção para com algo maior. Porque existe essa brincadeira dentro do anime, onde fala sobre brincar de Deus, a criação e a criatura. Então você percebe que aqui a gente vê esse abstrato, esse incompreendido, esse eu não sei, abraçando a nossa menina, abraçando a criatura. Da mesma forma que os seres superiores abraçam os seus criados, no caso, o criador abraçando a criatura, ou o protetor abraçando o protegido, então você percebe que aqui já brinca um pouco com essa semiótica, mostrando que existe essa relação entre o que está o incompreendido, o abstrato, para o concreto. Porque a única que é concreta nessa imagem é essa moça, que é a representação nossa, é a nossa representante carnal, humana, no meio desse ambiente abstrato. Aqui a gente é interessante porque a letra vai mostrando o que está se falando aqui nos cantos da imagem, e você percebe que ela está abraçando o boneco, né, a boneca, e a boneca está abraçando de volta. É interessante porque, da mesma forma que ela está tampando os mamilos da estátua devido à questão também de censura, propriamente dita, mas você percebe que existe essa posição de mão. Essa posição de mão, ela existe um significado dentro das pinturas renascentistas, porque devido à posição que a mão está, o ângulo que a mão está e quais são os dedos que estão presentes na imagem, existe um significado onde os pintores renascentistas queriam trazer a partir da personalidade da pessoa, sobre os atos dela, sobre o que ela fez, sobre o que ela pretendia fazer. Então existe um posicionamento de mãos e de dedos que representa alguma ideologia ou pensamento da pessoa retratada. Então aqui você percebe que existe sim também essa referência. Se por acaso vocês quiserem que eu fale um pouco sobre essas referências de mãos, deixe aqui nos comentários que com certeza eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre esses conhecimentos. Então você percebe que existe essa ideia de que a mão não apenas tampa os seios, mostrando essa questão de tirar da pureza, porque aqui tem algo como a nudez, apesar de na nudez trazer uma ideia de pureza, porque Adão e Eva estavam nus no paraíso, porém, com a contrastação e com a evolução da religião, essa pureza se tornou algo um pouco mais pecaminosa. Por isso que se tampa a sexualidade, não demonstrando isso, algo que eu também preciso censurar no vídeo porque mostra algumas partes não interessantes. Mas, além de mostrar essa personalidade, essa mensagem que está dizendo nas mãos dessa moça, além de tampar isso. E o legal é porque você vê que ela está se sentindo acolhida por essa boneca, e essa boneca apenas demonstra essa imparcialidade, essa frieza que apenas a boneca traz. Então você percebe que nem se dá o trabalho de olhar para a protegida. Ela apenas está olhando para nós, como se fosse uma mensagem direta para quem está assistindo, quem está vendo a tela, porque ela está apenas dizendo para nós, olho a olho, de que esse afago é puramente social, é puramente obrigação da sua existência. Tanto que tem essa ideia de que uma coisa é a outra. E vocês podem perceber que a menina possui umas orelhinhas aqui no canto e a estátua também possui orelhinhas aqui em cima, mostrando que provavelmente essa criança
Para se sentir amada, foi constituída uma boneca que representaria sua imagem de mãe para que ela fizesse algo ou deixasse de fazer algo. E devido ao fato de que a música também brinca com o hino de Maria, você percebe que a boneca seria responsável pela proteção, ou no caso, subjugar esses sentimentos que ela poderia ter em cima disso. Então você percebe que tem diversos elementos que, se você for pegando frame a frame e vendo todos os simbolismos, você entende essas referências diversas que poderiam acontecer, ou pelo menos que me dá a impressão de ser o que está mostrando aqui. Tive que dar uma censurada porque, né, YouTube. Olha aqui. Olha isso aqui que legal. Aqui é interessante porque, apesar da gente ver que existe agora uma relação direta do boneco olhando pro menino, o menino olhando pra boneca, e esse meio que esse abraço que é feito colocando a mão abaixo da moleira e a outra perto do rosto, mostrando essa linguagem corporal da proteção do incapaz, né, no caso do bebê, que ele ainda não consegue fazer por si mesmo. Então você coloca a mão protegendo a moleira aqui atrás, e esse símbolo de colocar a mão sobre o queixo, sobre essa questão desse amparo que existe. Então você percebe esses dois movimentos de mãos, onde esse personagem, que traz que tem esse papel de proteção, amor na nossa personagem principal. E você percebe que tem essa ideia, e aqui já é demonstrado isso. Mesmo que você não entenda ou não perceba, na abertura traz essas informações. Nas aberturas, em alguns momentos, eles trazem informações que ficam com aquele gatilho da curiosidade. Será que aquilo vai acontecer? Será que aquela cena vai acontecer? Será que aquele momento vai acontecer? Ou será que é apenas o significado e a importância? Existem diversas aberturas que trazem uma ideia muito mais simbólica, como é mostrado aqui, onde trata um pouco da narrativa, e algumas aberturas que são mais clássicas dentro de anime shonens, onde simplesmente é uma ideia mais de ambientação do cenário. Aqui também tem ambientação, porque você vê muitas cores, principalmente pro amarelo, porque o amarelo, apesar de trazer a ideia de riqueza, dinheiro, o ouro, o amarelo está diretamente ligado a doenças psiquiátricas, onde o medo ele está diretamente ligado sobre a questão dos problemas mentais. Obviamente a energia também, então todas as cores possuem o seu lado bom e o seu lado ruim, tanto que o verde é natureza, mas o verde também é o veneno, também é o podre, o amarelo é a riqueza, é a energia, são as alegrias do sol, mas também são doenças psiquiátricas e doenças mentais relacionadas ao medo. Tanto que, fazendo um adendo, dentro dos lanternas amarelos, eles brincam com a ideia do medo, que o medo é a contraparte da força de vontade. Mas aqui você percebe que existe esse amparo, esse apego aqui, que ele já é contradito no própria abertura. E aqui você percebe que tem aquela contraparte que eu disse. Mas, Rafa, as mãos estão muito próximas. Então, existe uma leve diferença entre o que estava acontecendo na outra cena, porque aqui tínhamos uma mão abaixo do queixo e aqui na altura da moleira. Já aqui, a mão que estava na moleira já desce na altura do pescoço, mais próxima do pescoço, e o que estava aqui no queixo, apontado para cima como um suporte, está sendo virada aqui. Então, se a gente fizer a composição de mão aqui e mão aqui, já temos o que algo poderia ser uma proteção, já se torna um ataque. Tanto que a gente percebe que na mão dela, ela está segurando aqui, como se ela quisesse evitar que aquela segunda mão chegasse à altura da traqueia
E a outra, que apesar das mãos estar sendo sobrepostas ali, você vê que existe essa contradição entre estou com a mão sobreposta, mostrando esse prazer, essa dedicação, esse doação, mas também existe essa contramão aqui embaixo tentando dizendo que não. Essa abertura, ela brinca muito com contrastes. O anime brinca muito com o contraste. E essa ideia de contrastes é o que deixa o anime muitas vezes, pra galera que for assistir, é uma violência muito gratuita devido ao gênios loci que tá dentro dessa história. Porque aqui a gente tem um anime, acho que de 13 e poucos episódios, né? Acho que são 13, no máximo 15 episódios, que mostra esse trecho, meio que essa saga cruci que existe dessa personagem. Obviamente, na letra, quando a gente for falar um pouco mais focado na letra, vocês vão perceber alguns detalhes, mas aqui a gente já brinca com toda essa comunicação e aqui você mostra muito fortemente não apenas o teor narrativo ou o tom narrativo, mas também a própria mensagem resumida da história. Então você percebe toda essa composição da abertura mostrando o quão forte é as coisas, trazendo essas ideias mais de não apenas a reflexão da criação ou dos próprios salmos que são citados nessa música, mas também toda a referência católica que tem como principal conteúdo o combate, ou no caso, pelo menos, a reflexão mais agressiva do anime perante alguns preceitos e alguns conceitos religiosos. Então, pessoal, agora a gente vai rever a abertura, mas agora falando mais da letra, onde eu vou trazendo aqui as letras, no caso os versos, algumas estrofes, e brincar um pouco também sobre essa relação direta entre o significado e a significância em cima dos trechos trazidos aqui. Trazendo aqui, a gente já tem esse primeiro momento que diz o seguinte: Os justis meditabitur sapetien et lingua jus lecur judicium. E basicamente a gente tem a boca do justo refletirá a sabedoria, que é o primeiro trecho, e a sua língua dirá a justiça. Esse trecho, dentro do Salmo 36, versículo 30, tem como a sua frase original: A boca do justo falará a sabedoria e a sua língua exprime a justiça. É interessante porque o Salmo 36, ele representa o contraste entre a maldade humana e a bondade divina, que basicamente ele é dividido em três grandes momentos. A descrição do ímpio, que fala sobre como que é o pecador, cheio de orgulho, perverso, maldoso e todos os detalhes. Já no segundo momento fala sobre a exaltação de Deus, mostrando que a contraste humana, ela, né, no caso a maldade humana, ela só pode ser meio que subjugada pelo amor, fidelidade, justiça, e tudo isso trazido pelos filhos de Deus. E no terceiro momento mostra uma oração de proteção, onde exprime essa bondade e o como protege a ideia. Basicamente seria que a corrupção dos ímpios exalta a grandeza da misericórdia de Deus ter testemunhado pela oração de proteção contra o mal. Então, assim, você percebe que esse primeiro momento da música referencia o Salmo 36, especificamente o versículo 30, que traz essa ideia da boca justa refletirá a sabedoria, sua língua dirá apenas a justiça, onde tem essa ideia porque os maldosos são aqueles que criaram a menina. E a menina é apenas o reflexo daquilo que foi feito. Mas
como aquele que define a justiça, define o que é certo, define as coisas, são aqueles que estão sobre o poder. Então, o poder das pessoas dão a opção, ou dão o direito, bem entre aspas, dão o direito de dizer que essas pessoas fazem errado, que essas pessoas são erradas, que essas pessoas não podem fazer ou ser o que elas são, devido ao que eles falam, porque da sua boca justa apenas reflete a sabedoria e da tua língua apenas sairá a justiça. Então você percebe que aqui esses criadores, aqueles que fizeram ela, se consideram deuses, se consideram divindade, se consideram seres superiores, e onde o que eles falam e o que eles pregam é puramente a verdade. Tanto que quando eu mostrei lá o clipe da primeira vez, onde tinha essa ideia abstrata, como está mostrando aqui esse frame especificamente, mostrando também que eles são incompreensíveis. Mas eles são incompreensíveis porque você não pode compreender. Por isso a escolha aqui das pessoas que fizeram a música, a escolha do salmo onde contrasta a maldade humana perante a bondade divina, mas no anime a gente percebe que a bondade divina é representada pela maldade humana. Então o contraste acontece um duplo twist carpado, porque não apenas a música, no caso o trecho bíblico, cita que os humanos são maldosos e que Deus é supremo, porém, na história, aqueles que se consideram deuses são humanos maldosos e eles subjugam outros que eles não concordam devido a esse contraste em cima do outro. Então, achei muito forte a escolha desse trecho, porque não apenas ele critica no caso a ideologia aqui, mas também mostra uma hipocrisia gigantesca devido às brincadeiras que existem dentro desses dois fatores. E isso eu achei não apenas absurdo, não de uma maneira ruim, mas absurda como o ser humano pode chegar aos níveis que chegaram, tanto que, como eu falei, esse anime é extremamente gore, ele é extremamente violência gratuita, além de brincar muito com sexualidade. Vocês já até perceberam que eu tive que censurar alguns trechos. Então você percebe que existe essa relação direta entre um e outro devido aos fatores que podem ser colocados aqui. Então é bem legal porque as escolhas trazidas, pelo menos os trechos religiosos trazidos aqui, fazem uma relação muito forte com a história e com a ambientação. Então não estou dizendo que você, world builder, vai precisar construir músicas. Claro que não. Mas você percebe como as escolhas fazem com que a ambientação, a história, a narrativa, a construção de personagem, o arco de personagem faça toda a diferença. Porque aqui a gente vê que na música, trazendo o Salmo 36, que fala sobre o contraste da humanidade e do divino, traz isso. Então quando você for construir, por exemplo, a sua religião, ou pelo menos um arco narrativo que aborde a religião ou alguém religioso, brincar com essas coisas criam situações muito mais complexas, porém nos geram uma reflexão muito mais forte. Então aqui agora a gente tem, nesse segundo momento, que é Beatus virci soffertu tentationem, quenium cur probatus fiert acceptum corona vitae. Aqui a gente percebe que nós estamos falando sobre a Epístola de São Tiago, capítulo 1, mais especificamente versículo 12. Só que uma coisa que é interessante sobre aqui é que a Epístola de Tiago, principalmente o capítulo 1, traz uma mensagem direta da prática do cristão na vida diante as dificuldades e a tentação do mundo. Tanto que o trecho fala sobre essa questão da tentação, porque fala: bem-aventurados o homem que superta a tentação, pois quando for provado receberá a coroa de vida. No caso, a letra em si diz: bem-aventurados o homem que suporta a tentação, pois quando for provado receberá a coroa de vida. E a continuação direta no Salmo dentro da Bíblia fala que é o quão o Senhor tem prometido aos que o amam.
Então, o trecho original diz que é bem-aventurados o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Mas no caso, para ter a cadência da música, foi cortado esse trecho. Então você percebe que aqui a gente tem um contexto, uma contextualização dizendo que você vai suportar todas as tentações, onde que tentação a gente pode também conversar sobre. Tentação não necessariamente são apenas os pecados. Tentação ela pode ser também uma ideia que referencia as dificuldades, referencia os seus limites, né, o quão você precisa crescer. E tanto que quando a gente fala sobre o Pai Nosso, livrai-nos, né, das tentações, não significa para nos tirar o mal propriamente dito, mas sim nos dar forças porque os obstáculos vão acontecer. E as tentações são os obstáculos que são colocados na nossa vida, tendo que existe tanto os obstáculos mais pesados, vamos dizer assim, que encaixa-se os pecados capitais, porém, qualquer obstáculo é uma tentação. No caso, se você, sei lá, tem uma pessoa que você não gosta, aquilo é uma tentação. É uma tentação de você fazer o mal para aquela pessoa, porque você não gosta daquela pessoa. Então a pessoa em si não é uma tentação, não é um pecado propriamente dito. Porém, é uma tentação, é um obstáculo. Então aqui você vê que esse obstáculo, essas dificuldades, traz a ideia de que a fé verdadeira só é manifestada na obra de Deus, na obra de Jesus. Então, você percebe que aqui já é uma justificativa para os criadores dela criarem alguma coisa. E você percebe que nós temos diretamente relacionado a justificativa, a motivação narrativa para fazer o que foi feito. Se nós fizemos o que nós fizemos, se nós torturamos, se nós matamos, se nós fizemos tudo de errado e tudo de pecaminoso para com a nossa protagonista, é porque nós estamos colocando tentações e é do seu dever suportar essas tentações, porque o que eu faço para você é apenas uma provação. Porque aqui diz que por quando for provado, receberá a coroa de vida. Então você só terá o direito de viver quando você tiver se provado perante as tentações e suportar esses obstáculos que a gente faz. Então, como você pode não entender o que a gente faz devido aos nossos quesitos abstratos, confie nas minhas palavras, porque da minha boca só sai verdades e da minha língua apenas diz justiça. Então aqui você percebe que o trecho escolhido mostra uma motivação das coisas e o tom da história. Durante todo o anime, ela é mostrada com diversas provações diferentes, mostrando diversas dificuldades de cunhos simples até cunhos muito maldosos e as suas perspectivas e as suas reações, mostrando que dependendo do tipo de tentação, ela pode suportar ou não, mas ela será uma pessoa bem-aventurada se ela suportar, e isso eu te darei o direito de viver e o direito de ser aquilo que você meio que gostaria de ser. Aqui a gente tem o trecho Kyrie ignis divine licon. O trecho em si diz: o Senhor, fogo divino, tende piedade de nós. No caso, a estrofe inteira ela é Kyrie fons bonitatis, Kyrie ignis divine licon, onde a gente tem Senhor, fonte de bondade, Senhor, fogo divino, tende piedade de nós. Porque na frase original, no verso original, nós temos Kyrie fons bonitatis e Kyrie ignis divine licon, e foi cortado o fons bonitatis. O fons bonitatis fala de que na fonte de bondade. E apenas o Kyrie ignis divine licon, a gente tem Senhor, fogo divino, tende piedade de nós.
Então você percebe que esse trecho foi cortado Fons Bonitatis, deixado apenas a parte mais, vamos dizer assim, punitiva. Tanto que no rito tridentino, ele recita esse trecho após o ato penitencial. Ou seja, depois de toda aquela tortura que foi feita no trecho anterior, toda aquela motivação pecaminosa que foi colocada em cima da nossa personagem, é jogado Kyrie Ignis Divine Elisson. Por quê? Porque isso mostra que foi esse ato penitencial que você sofreu, mas você terá a piedade caso você conquiste essa redenção. Tanto que é interessante que depois no rito ambrosiano é recitado 3 vezes esse trecho, Kyrie Fons Bonitatis, Kyrie Ignis Divine Elisson, mas ele fala no final da missa, antes da bênção final. Então você percebe que existe ainda a questão do ato penitencial trazido aqui, mas você percebe que existe essa questão de depois que você sofre, depois que você é punida, depois que você fizer tudo isso, aí nós vamos chegar na bênção final. E uma curiosidade que eu acho bem interessante, algo que a galera no meu vídeo do Hellfire disse que o Kyrie, ele é algo muito mais forte, ele na litúrgica, ele traz uma ideia muito mais de algo punitivo, e o confetitor, o confetitor, ele é muito mais amoroso, ele é muito mais, o Kyrie, ele tem aquela intenção mais do Deus punitivo. O confetior, ele tem uma ideia de um Deus mais de caráter amoroso. Tanto que em algumas missas é facultativo o uso de Kyrie, e você pode usar mais o confetior, que também é algo facultativo. Então você pode simplesmente manter o Senhor pelo Senhor mesmo, e fica aí a interpretação da pessoa e da missa daquele dia. Porém, a utilização de Kyrie, ele traz essa ideia mais de que as provações serão mais punitivas. E no caso do Confetior, a ideia das provações seria muito mais um quesito amoroso por detrás da ideia. Eu achei bem forte aqui porque traz essa ideia diretamente relacionado à punição. E algo que ela sofre o anime inteiro. É punição atrás de punição, porque isso que será a bênção dela, devido a só terá o direito de vida depois que passar por todas essas punições, todas essas provações. E caso você não acredite ou não entenda, aceite, porque nós somos a divindade, nós falamos da justiça, nós falamos das verdades. Olha a linha de raciocínio trazida aqui, que é algo extremamente forte, e o quão intrincado é as construções trazidas aqui e o quanto você pode perceber essas ideias do contexto narrativo. Então você percebe aqui que a gente tem o quão santa, quanta serena, quam benigma, quanta moena, o castitalis lilium. E esse trecho, o quão santa, quanta serena, quanta benigna, quanta moena, é um trecho que fala o quão serena, o quão abençoada, o quão amena, dentro da oração Ave Mundi Species Maria, que seria a Ave Maria pelo mundo de esperança. Ou seja, aqui, como uma forma de tentar motivar a nossa personagem, motivá-la espiritualmente, é colocada de que você precisa passar por tudo isso, porque isso mostra o quão, no caso, o quão santa, o quão serena, o quão abençoado, o quão amena você é, porque o lírio da castidade mostrará a tua versão. O lírio tem toda essa ideia de pureza, de santidade, de devoção, de sacrifício, tanto que foi referenciado em Harry Potter, a Lilian, por causa dessa questão de lírio, e a personagem tem todos esses aspectos sacrificiais.
Tanto que Virgem Maria é muitas vezes representada segurando lírios devido a todos esses significados que o lírio pode ter. Então você percebe que aqui a gente já tem toda a linha de raciocínio e toda a discussão ou todo script ou roteiro que é colocado na cabeça das cobaias devido à sensação, onde todas as verdades serão ditas, todas as justiças serão faladas, e você precisa sustentar todas essas tentações, passar por todos esses sacrifícios, aguentar, porque isso lhe dará o direito disso, e devido a isso nós vamos mostrar que Deus tenha piedade dessa alma, dentro de uma ideia penitencial, punitiva, e caso você consiga se sacrificar ou morrer dentro dessa via cruz sacrificial, mostrará o quão santa, o quão serena, o quão abençoada você é, pois o lírio da castidade, ó Virgem Maria, trará essa ideia de o quão sacrificial e benigno isso foi. Pois, como a música, ou no caso, esse trecho referencia a música da Ave Maria dentro de um mundo de esperança, esse seu sacrifício trará esperança para o mundo. Caso você morra no processo, será algo benéfico para a humanidade. E caso você sobreviva, você será benéfica para a humanidade. Isso, obviamente, no ponto de vista desta divindade que apenas diz verdade, apenas diz justiça. Então você percebe o quão contextualizado isso aqui é e o quão profano isso é, mesmo que vocês estejam falando coisas religiosas. Então é bem legal porque caso você queira construir um romance, no caso não um romance necessariamente amoroso, mas uma história, um livro que brinque com essas ideologias, que brinque com esses lados podres da humanidade, que brinque com essa ideia de querer ser Deus, ou da construção de uma nova vida, ou até mesmo de uma manipulação por detrás de toda essa ideia, brincar com esses contrastes trazem diversos elementos narrativos que fazem com que fique muito legal o quão benéfico isso é para a sua narrativa. E você percebe que dentro dessa abertura, pelo menos essa especificamente, você sente o quão a parte narrativa é construída em cima de um diálogo religioso. E mesmo com as palavras, ou no caso, os versos escolhidos, ou até mesmo aqui os versículos escolhidos, as escolhas fazem sentido piamente para a linha de raciocínio que eu estou fazendo, juntamente com a linha de raciocínio que eu quero para minha história. Por isso que eu achei muito incrível, apesar de bem perturbador, depois que eu fui atrás e pesquisei um pouco mais a fundo os trechos, as histórias, as referências, mas você sente o quão absurdo é a construção e o quão forte é essa construção. Se vocês gostaram, chegaram até aqui, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários se você concorda ou não concorda com as minhas observações, e também deixa alguma outra opção de alguma música que vocês gostariam que eu trouxesse, seja aí uma de uma animação, de uma série, de um anime, de alguma coisa que eu possa trazer para vocês. E se por acaso o YouTube não vetar, com certeza sairá o seu vídeo pedido. Use a boa das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!